A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estamos aqui no início do terceiro trimestre de 2024 e vamos estudar a revista O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista é o pastor Silas Queiroz, ele é de Rondônia, procurador do município de Ji-Paraná, e ele escreveu para a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nas lições bíblicas. O terceiro trimestre de 2024 é julho, começando agora no dia 7, não é isso? Dia 7, primeiro domingo, indo até julho, agosto e setembro. Vamos entrar então na nossa primeira, conhecer um pouco dos temas da revista. O sumário diz que nós teremos 13 lições. A lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Sempre que se fala da sogra de Ruth, se fala de Noemi. Só que, ao longo da Bíblia, nós vemos que a sogra de Ruth é a Raabe, que é a mãe de Boaz. A Ruth ela entra na história como bisavó de Davi. Só que para ela ser bisavó de Davi, ela tem que ser necessariamente casada com um belemita, que dá aí a sua posteridade. Então, na ação vem Salmo. Salmo é o marido de Raabe. Salmo é pai de Boaz. Boaz é marido de Ruth. Boaz é pai de Obed, que é o filho de Ruth, o qual Noemi fala que seu nome era Mara, mas agora ela voltou a ser agraciada porque Deus a concedeu um filho, no caso é o filho de Ruth, que ela acaba se tornando ama, mas não pelo seu filho Malom ou Quilion, mas sim pelo filho de Raabe, Boaz e Obed. Obed é pai de Jessé, e Jessé é o pai do rei Davi. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Lição 6, o livro de Esther. Lição 7, a deposição da rainha Vasti, ou Amestris, e a ascensão de Esther. Lição 8, a resistência de Mardoqueu, ou Mordecai, que não se prostrava perante o primeiro-ministro Ramã, da corte do rei Assuero da Pérsia. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, que é o homem o qual o rei se agrada. Lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento, e aí Amã enforcado juntamente com seus 10 filhos. Lição 13, Esther, a portadora das boas novas, o salvamento do povo judeu, ali no mês de Purim, ou na festa de Purim, no mês de Adar.
Entremos então na lição de número 1, 7 de julho, 7/7 de 2024. Duas importantes mulheres na história de um povo: Ruth e Esther. Texto áureo diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Está lá no último capítulo do livro de Ruth, capítulo 4. É um livro muito curto. E Esther tem apenas 10 capítulos e Ruth tem apenas 4 capítulos. Ruth 4:14. Verdade prática diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Leitura diária. Segunda-feira, Mateus, capítulo 1, que fala da genealogia do Senhor Jesus, assim como Lucas, capítulo 3. Ruth, uma ascendente direta de Davi. Na terça-feira, os últimos versículos de Ruth, capítulo 4, diz que Ruth gera um filho de Boaz, filho de Raabe, seu remidor. Na quarta, Esther, capítulo 2, versículo 5 ao 7 e versículo 15. Esther foi criada pelo primo Mardoqueu, não ainda com o nome de Esther, mas com o nome de Hadassah. Quinta-feira, Esther, capítulo 2, Esther se torna rainha da Pérsia, um ato da providência divina. No meio de tantas virgens, se eu não me engano, Esther, capítulo 1, fala que Assuero governava 126 províncias. Ele era chamado de rei de reis. Seu império era enorme. E quando depois a rainha Vasti fez ali um concurso, um sorteio, para que fosse eleita uma nova rainha. E aí, no meio de tantas mulheres, de tantos reinos, de tantas províncias, uma judia, uma virgem, uma órfã, mas de uma beleza tremenda e uma fé espetacular, e uma mulher com muita sabedoria, foi escolhida e corajosa para não esconder a sua raiz, a sua origem, no momento que mais precisou. Ela é usada como providência divina para salvar o povo escolhido de Deus, que era o povo judeu. Na sexta-feira, Ruth capítulo 1, mulheres sábias compreendem o seu papel no reino de Deus. Porque Ruth e Orfa, as noras de Noemi, eram obviamente casadas com os filhos de Noemi e de Elimeleque. Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, e aí Noemi fala: por que vocês andam comigo ainda? Por acaso eu sou alguma jovem? Por acaso eu tenho mais filhos? E se eu ainda fosse jovem, teria como gerar mais filhos e vocês esperariam eles crescerem para se casar com eles? Então vão embora. Orfa beijou a sua sogra e voltou para Moabe. E Ruth falou: onde a senhora for, eu irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E daí, do mesmo jeito que Ruth honrou Noemi, Deus honrou Ruth, porque entendeu qual seria o seu papel no reino de Deus. E no sábado, mulheres que se portam de maneira humilde. Vemos aí
Ruth se portando aos pés do Boaz na estalagem, e Esther, apesar de ser a rainha do maior império da época, reconheceu sua origem humilde e, enfrentando até perigo de morte, porque o rei não a chamava, e se não fosse chamado na presença do rei e comparecesse até o palácio sem a sua permissão, poderia morrer. Mas como ela achou graça aos olhos do rei Xerxes, ela pôde contar ali que havia um plano tão maléfico, tão terrível contra o seu povo, e ela e Mordecai, o Mardoqueu, apregoaram um jejum em prol dessa causa, e o Senhor conduziu nos mínimos detalhes toda aquela libertação, aquele livramento. Então, mulheres que se portaram de maneira humilde e sóbria e corajosa perante ali os seus esposos, os seus maridos, e foram usadas tremendamente por Deus, tanto que são as únicas duas mulheres que têm os seus nomes como títulos de um livro sagrado, de um livro da Bíblia. Leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 4, versículo 13 a versículo 22, está aí do lado esquerdo da tela. E Esther capítulo 7, versículo 1 a versículo 7, está à direita da nossa tela. Ruth 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon, e Salmon gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E o próximo livro da Bíblia, após Ruth, é o livro de 1 Samuel, que fala que governava Eli, mas seus filhos eram maus diante dos olhos do Senhor, Ofni e Finéias, e o povo tinha se tornado ameaçado e cativo pelos filisteus. Ofni e Finéias morrem numa batalha, numa guerra. Eli descobre, cai da cadeira, quebra o pescoço. A esposa de um de seus filhos estava grávida, já nasce a criança, coloca o nome da criança de Icabô, dizendo: acabou-se a glória de Deus aqui em Israel. Vem Ana, no capítulo 2, e a Bíblia mostra que ela não podia ter filhos. O capítulo 1, o capítulo 2 é a oração de Ana.
No capítulo 1, fala de Elcana e Ana, que são os pais de Samuel, que levam o nome como título do livro, tanto do primeiro quanto do segundo Samuel. Ela não podia ter filhos, e depois disso, Eli mesmo já fala que ela estava embriagada, e Ana, na sua humildade, fala: não me tome como filha de Belial, mas estou sendo perseguida pela segunda esposa de meu marido, Penina, e o meu desejo é um filho. E Eli fala que Deus ouviu a sua oração, e no tempo certo, Deus iria conceder aquilo que ela estava pedindo. Depois da sua gestação, uma mulher estéril, depois do nascimento, o bebê é desmamado, traz para Eli e fala: por este menino orava eu, e havia consagrado como nazireu, e devolve e entrega ele para Eli para ser criado no tabernáculo. Ainda não existia o templo de Israel. E esse menino cresce. Ana ainda tem mais 5 filhos. Samuel cresce, se torna juiz, e seus 2 filhos também são maus perante os olhos do Senhor, são corrompidos, corruptores, Joel e Abias. E o povo, não gostando que Samuel já estava velho e que Joel e Abias estavam muito aquém daquilo que se esperava de líderes israelitas, o povo começa a pedir um rei, assim como as outras nações, para Samuel, que era o líder da época, o juiz da época. Deus se entristece e fala que o povo não estava rejeitando Samuel, mas estava rejeitando ao próprio Deus. E aí é feito ali todo um cenário, e o rei Saul se torna rei. Ele é da tribo de Benjamim, que inclusive é da mesma tribo que Hadassah e Mordecai, a rainha Esther, e posteriormente na mesma tribo do apóstolo Paulo. E nesse momento, quando o rei Saul ele comete algumas atrocidades e Deus o rejeita, é o momento que Samuel vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos Deus escolheu um para ser o rei de Israel, e esse rei, segundo o coração de Deus, é Davi. E Deus faz uma promessa com Davi, dizendo que nunca faltaria um de seus filhos que fosse rei sobre Israel. De Davi veio o rei Salomão, o rei Roboão, o rei Abias, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Jorão, tantos outros, Joás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, e de Josias, Jeconias, Joaquim, até o cativeiro da Babilônia. Só que lá em Mateus capítulo 1, de Jeconias começa uma outra: Eliú, Abiúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então a Bíblia, quando faz essa genealogia, diz que da geração de Jessé, da raiz de Davi, como rei em Israel, viria o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, como rei e rei dos judeus. Por isso que Mateus capítulo 1 fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como Abraão, Jesus era judeu. Como descendente de Davi, Jesus é rei. Então Jesus é rei dos judeus, e é com esse objetivo que Mateus escreve o Evangelho apresentando Jesus como aquele que havia de ser esperado para libertar o povo judeu, mas não do Império Romano,
porque o reino dele não é desse mundo. Embora a genealogia mostre que ele é rei sim, desse mundo e do outro mundo. Mas ele veio para libertar do domínio das amarras do pecado. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esther capítulo 7. Aqui vamos falar então de alguém da tribo de Judá e alguém da tribo de Benjamim. Esther 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida, como minha petição, e o meu povo, como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Os hinos sugeridos são o 115, o 298 e o 515 da harpa cristã. Plano de aula. Introdução. Neste trimestre, estudaremos os livros históricos de Ruth e Esther. Neles, veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Apresente o comentarista deste trimestre, Pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia. Atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. Item 2. A apresentação da lição. A. Objetivos da lição. 1. Apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. 2. Traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. 3. Refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. B. Motivação. Ruth e Esther nos apresentam perfis de mulheres de Deus que podem nos inspirar em nosso relacionamento com Deus, no compromisso mútuo com o próximo. Não há dúvida de que os exemplos dessas duas grandes mulheres ressoam ainda hoje e influenciam as mulheres do século XXI. C. Sugestão de método. Muito se discute
a respeito do papel da mulher no mundo atual. A Bíblia revela mulheres fortes, moralmente corajosas e, ao mesmo tempo, dedicadas à sua família e aos negócios da cidade. Essa mulher bíblica, que se revela em Ruth e Esther, se revela em muitas mulheres hoje que amam a Jesus, sua igreja local e sua família. Por isso, introduza esta lição, fazendo a contextualização entre a mulher cristã de hoje com a mulher da Bíblia, em Ruth e Esther. 3. Conclusão da lição. A. Aplicação. Deus chama mulheres e as capacita para fazer uma grande obra em seu reino, para serem seu instrumento no século atual, de modo que o seu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo continue a capacitar mulheres para a sua obra no mundo. 4. Subsídio ao professor. A. Revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista, que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio a lições bíblicas adultos. Na edição 98, página 36, você encontrará um subsídio especial para esta lição. B. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. 1. O texto "Quando alguém diz", localizado depois do primeiro tópico, ressalta a pessoa de Ruth. E 2. O texto Esther, ao final do segundo tópico, aprofunda a introdução a respeito de Esther. Comentário. Palavra-chave: mulheres. Introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Vamos então para o tópico 1. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Subtópico 1. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Gênesis capítulo 19, versículo 30 a versículo 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável
que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano. Faz do improvável, provável, e do impossível, possível, quando cremos nele. O tememos e obedecemos, sem impor-lhe qualquer condição. Subtópico 2. A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Subtópico 3. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, em hebraico, servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Um raro casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. A sinopse desse primeiro tópico é: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Vamos então para o auxílio da vida cristã. Quando alguém diz: deixe-me contar sobre a minha sogra, esperamos algum tipo de declaração negativa ou anedota humorística, pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. Não é dito muito sobre Noemi, a não ser que amava e cuidava das noras. Obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída para ela e para o Deus dela. Nos meses que se sucederam, o Todo-Poderoso levou esta jovem viúva, moabita, a um homem chamado Boaz, com quem posteriormente se casou. Como resultado, ela se tornou bisavó de Davi e ancestral do Messias. Que profundo impacto teve a vida de Noemi. Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Tópico 2. Fala da rainha Esther. Ruth foi bisavó do primeiro rei de Judá de Israel. Esther, sendo uma judia, foi esposa de um rei pagão. Ruth era uma pagã, bisavó de um rei hebreu.
Esther era uma judia, esposa de um rei pagão. Mas as duas estavam na mira de Deus, no uso de Deus, à disposição de Deus. Esther é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Subtópico 1. De Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, como está lá em Esther capítulo 2. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. Subtópico 2. De órfã a rainha. Susã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no caso do livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Subtópico 3. No campo ou no palácio? Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Sinopse 2. Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Susã, a capital do império, para se tornar rainha. Auxílio vida cristã, Esther. A beleza e o caráter de Esther conquistaram o coração de Assuero, o Xerxes, e assim o rei fez de Esther sua rainha. Mesmo em sua posição tão favorecida, ela arriscou a própria vida, entrando à presença do rei sem ser chamada. Não havia sequer a garantia de que o rei a receberia. Embora fosse a rainha, não estava completamente segura. Mas, com cautela e coragem, Esther decidiu arriscar sua vida, abordando o rei
a favor de seu povo. Neste ínterim, Deus estava trabalhando nos bastidores. O Senhor fez com que o rei lesse os registros históricos do reino à noite e descobrisse que Mardoqueu certa vez salvou a sua vida. Assuero não perdeu tempo para honrar Mardoqueu por tal ato. Durante o segundo banquete, Ester revelou ao rei a conspiração de Amã contra os judeus, e este foi sentenciado. O risco que Ester correu confirmou que Deus era a fonte de sua segurança. Vamos agora para o último tópico, terceiro, que diz mulheres de Deus como protagonistas da história. Subtópico 1. O protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Ester são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Subtópico 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Subtópico 3. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Ester que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Ester havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. E a sinopse do tópico 3. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Ester. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Irmãos, assim terminamos o comentário da primeira lição, mas temos aqui o questionário, revisando o conteúdo. São 5 questões apenas. Para terminar a aula, precisamos passar por elas. Primeira pergunta: a quais períodos históricos estão ligados os livros de Ruth e Ester? O livro de Ruth, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C.
o livro de Esther, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Segunda pergunta: quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque e Balaão. Terceira pergunta: que eventos representam o ápice da história de Ruth quanto aos propósitos de Deus em sua vida? Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita: apego à sua sogra e o casamento com Boaz. Pergunta 4. Como a providência divina se manifesta no livro de Esther? Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Capítulo 8 e capítulo 9 do livro de Esther. Lembrando que Esther, capítulo 8, versículo 9 e 10 é o maior versículo da Bíblia. E a última questão: para ser protagonista da história, a mulher precisa desempenhar o papel masculino? Não! Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que fizeram tão relevante a vida dessas mulheres. Vocabulário: incestuoso, vem de incesto, relativo a incesto, relação sexual entre parentes, dentro dos graus em que a lei, a moral ou a religião proíbe e condena. Ascendente: disse de pessoa de quem se descende, um ancestral, um antepassado. Assim, irmãos, nós terminamos a primeira lição. Deus abençoe a vida de cada um e que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Muito obrigado e até a próxima aula. Amém.